Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos na FM Cultura 107,7, junto com a Cuboplay, nos estúdios da Cuboplay, para mais uma apresentação do nosso Pensando Bem, que é um programa que tem a parceria com a Matinal Jornalismo, né? Tem também aí junto conosco a revista Parêntese, que acompanha sempre conosco as atividades aqui do programa. Bom, a gente vai, a exemplo do que aconteceu na semana passada, relembrar aqueles episódios que fizeram grande sucesso, que o pessoal quer ouvir de novo. Então nós vamos colocar 4 personagens que foram muito importantes ao longo do ano aqui pra gente e que conversaram, deram entrevista, falaram das suas vidas, contaram suas histórias e foi um papo muito legal. Primeiro vai ser com a Marta Medeiros, escritora, né? Uma escritora de sucesso que foi bem bacana o papo com ela. Depois com o nosso grande artista, compositor, Ney Lisboa. A gente conversou também com talvez o principal crítico da história do jornalismo impresso do Rio Grande do Sul, Juarez Fonseca, também é nosso convidado, e esse grande artista, músico, arranjador, produtor, Arthur de Farias. Esse quarteto, né, a gente vai relembrar a partir de agora aqui no Pensando Bem. Marta Medeiros, Ney Lisboa, Juarez Fonseca e Arthur de Farias. Portanto, divirtam-se. Ô Marta, o lançamento primeiro foi no Rio de Janeiro, mas tu é porto-alegrense, né? Sim, sim. Nascida em Porto Alegre. Nascida em Porto Alegre e moro aqui ainda. Tu é de que cantinho? Te criaste aonde? Teu bairro, essas coisas assim? Eu gosto de saber essas geografia. Não nasci em bairros assim espetaculares ali da elite. Nasci na rua Marquês do Pombal. Depois vivi a minha infância na Fabrício Pilar. Nossa, mas uma infância maravilhosa, porque aí não tinha, né, tanto trânsito nem nada. Eu vivia de bicicleta por tudo, não tinha perigo, andava brincando na rua mesmo, com turma de rua. Isso não existe mais. E depois a adolescência na Dom Pedro II, tá? E aí depois fui morar no Chile. Bom, mas daí eu já era casada. Teu colégio, qual é que tu fez colégio? Bom Conselho, toda a vida, ali na Ramiro Barcelos. Sim. Colégio de Freiras, desde 11 anos de Bom Conselho. Isso, depois faculdade, PUC. E eu morei, a única vez que eu morei fora, eu morei no Chile, em Santiago do Chile, ali entre 93 e 94. Mas foi a única vez que eu morei fora mesmo. Mas assim. foi a trabalho, passear? Não, foi... na época eu era casada e o meu marido, na época, foi convidado a trabalhar lá. E eu achei ótimo, porque eu já estava um pouquinho desestimulada com a propaganda, eu sempre fui publicitária, né? E eu tinha uma filha pequena, hoje tenho 2 adultas, né? Mas na época eu tinha só uma. E achei que era uma boa, sabe? Sair do Brasil, repensar a minha vida, o que eu vou ser quando crescer, assim, mais ou menos isso. E aí acompanhei ele, e daí que foi um divisor de águas na minha vida, porque daí eu morando no Chile, eu recebi a visita do Fernando Schemberg, vocês conhecem o Dinho? Mas eu vi essa história, eu não sabia disso. O Dinho é meu amigo de infância. O Fernando acabou tendo um papel importante na tua escolha. O Dinho estava voltando do Tahiti e não conhecia o Chile, ficou hospedado lá em casa 3 dias. E aí ele perguntou, o que tu está fazendo? Eu digo, olha, Dinho, eu não estou... Primeira vez que eu tinha parado de trabalhar. Eu disse, eu estou escrevendo para mim mesma, que nem sei o que eu estou escrevendo aqui, estou botando coisas no papel. E era no papel ainda mesmo. E aí ele disse, não, deixa eu ver o que tu está fazendo. Na verdade, eu já estava fazendo umas crônicas, mas sem ter onde publicar. Nunca tinha escrito crônica. E aí ele pegou e disse, não, deixa que eu vou levar lá para 0 Hora. Eu acho que na época era o Augusto Nunes ainda, olha só, que era o diretor de redação. E aí ele levou e desapareceu o Dinho. Eu digo, o pessoal deve ter odiado. E eu ainda me lembro que eu dizia para o Dinho, imagina se eu vou escrever num jornal que tem o Luiz Fernando Veríssimo como colunista. Bebeu. Ele disse, Marta, tá legal esse texto, deixa eu levar. E levou e não apareceu nunca mais. Daí eu continuei morando lá. Quando eu voltei para Porto Alegre, assim, não deu 3 dias, me ligaram perguntando se podiam publicar um daqueles textos que o Dinho tinha levado. E eu disse, claro, né? O Dinho, que hoje é o braço direito do Sebastião Salgado. O Dinho está na... Trabalha com o Sebastião Salgado. Ele merece, viu? Sim, não, o cara é muito competente. Incrível, o Dinho é incrível. Dúvida, assim, trabalha bastante, tudo. Mas agora ele está no paraíso, bem. né? Ele tá muito bem. Para quem não sabe, para as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem, o Dinho é correspondente internacional, mora em Paris. Isso. E por isso que agora ele está trabalhando com o Sebastião. Aliás, tem uma crônica muito interessante sobre a relação com as filhas, em que tu diz assim, mais ou menos o seguinte, tem uma época em que as filhas estão ali muito
apegadas à mãe, depois elas ficam críticas pra caramba, e tem que esperar uma outra fase em que elas possam novamente estabelecer essa relação de proximidade. Como é que anda com as filhas? Eu tenho uma filha que mora em Paris, tá? Que é engraçado, as duas trabalham com design. As duas escrevem bem para burro, mas nenhuma se dedicou a isso. Como eu disse, vocês estão esperando eu morrer, vai demorar, tá? Eu não estou a fim de sair de cena tão cedo. Então, a Júlia mora em Paris e a minha filha mais moça mora comigo ainda. E essa coisa eu não me lembro qual é a crônica exatamente a que tu está te referindo. Eu acho aqui. Mas eu sempre pensei assim, não, a mãe e filha volta a ter um diálogo mais próximo quando elas têm filhos, né? Só que a outra geração, nenhuma das duas pensa em ter filho. As duas têm relação estável e nenhuma das duas pensa em ter filho. Então, acho que essa terceira fase eu não vou vivenciar, Juremir. Mas a gente se dá super bem e tudo, só que e é até engraçado, eu falo mais com a minha filha que mora fora do que a que está no quarto ao lado, porque essa coisa do computador e tudo, e ela trabalha em casa, eu às vezes não vejo, sabe? Vê ali na hora do almoço e depois já está trabalhando de novo, e eu no meu escritório trabalhando, enquanto que com a outra, às vezes eu falo mais do que com a que mora perto, porque distância hoje é uma coisa muito relativa. Agora, tu escreve muito sobre isso, sobre relações humanas, relações pessoais. Às vezes teus amigos não ficam com medo de ficar não vão fazer nada muito perto da Marta, porque elas vão acabar nas páginas, elas vão virar uma crônica. Devem ficar, mas eu sou uma mulher discreta, sabe? E elegante, assim, não deixaria ninguém sair justa. Assim. Ninguém nunca pegou, Marta, sou eu aqui na página 12? Nossa, já aconteceu. Não tanto em crônica, uma vez eu escrevi um texto de ficção, e uma amiga minha ficou meio bolada, assim, sabe? Assim, nossa, isso aqui tem a ver comigo. E tinha mesmo. E eu digo, não, imagina, isso acontece com todo mundo, mas pior que eu tinha usado ela como... foi inspiração. Eu tinha sido inspiração. Mas eu nunca deixo ninguém, assim, em maus lençóis, porque eu não cito nomes não. Até uma vez eu escrevi um livro, isso foi interessante, eu escrevi um livro sobre um rompimento amoroso, e era uma coisa assim, que eu tinha terminado uma relação muito importante para mim e eu estava sofrendo muito e realmente botei tudo no livro, tá? Assim, comecei e detonei um pouco, né, a história, o cara. E aconteceu uma coisa muito louca, porque no meio do livro a gente se reconciliou. E aí eu continuei o livro, daí já virou totalmente ficção, né? Porque daí voltei à lua de mel, então aquilo ali continuou. O nome do livro é Fora de Mim. Tá? Então, realmente, eu dava uma dissecada ali. E aí, quando eu terminei o livro, eu fiz questão que ele lesse o livro, né? Porque daí, realmente, as pessoas sabem com quem tu te relaciona e tal. Eu disse, não, dá uma lida e, sinceramente, se houver alguma coisa que incomode muito, eu estou disposta a reavaliar. E ele leu todo o livro e aí foi bárbaro, assim, ele disse... Não muda uma vírgula. Eu vou sair massacrado desse livro, mas isso aqui é o teu trabalho, isso aqui é arte, isso aqui não é uma coisa biográfica, né? Não é biografia. E aí ele foi muito bacana, e daí eu até dediquei o livro para ele. Isso aí é passado. Tem outra crônica que se chama Proteção à Família. É um pau no Crivella e no Bolsonaro. Eu acho... tem várias, Esse é muito legal. É porque diz o seguinte, olha, o Bolsonaro e o Crivella estão dizendo que eles estão aí para nos proteger de um monte de coisa, especialmente para proteger a família. E aí tu diz assim, uma pena não termos tido essa sorte antes. Poderiam ter nos privado dessa onda feminista, em que mulheres vêm a público lutar contra a violência doméstica e contra salários desiguais, quando deveriam estar atrás de um fogão preparando o jantar do marido. E aí uma ironia maravilhosa. Uma ironia maravilhosa. Essa coisa da religião também foi uma coisa muito absurda, né? De usar Deus como cabo eleitoral, e as pessoas embarcam nessa, né? Por sei lá, falta de informação ou por uma necessidade de acreditar, de ter uma crença de que realmente existe um pai que, além do pai celestial, tem um pai terrestre aqui que possa salvá-los, né, de todos os males e tal. Não sei como é que funciona essa cabeça, mas eu acho muito sacana usar a religião como, sabe, como uma maneira de se destacar de outros candidatos ou de se auto-vangloriar, porque óbvio que o Estado tem que ser laico e eu acho, enfim,
falei sobre isso. Tem tudo nesse livro. Na verdade, tem de tudo. Tem Fala sobre tudo. Porque tem muito sobre arte também. Antes que as pessoas achem que o livro é só sobre política, isso essa é uma camada, isso é uma faceta. Eu estava relendo agora, tive que reler para uma outra história, e aí eu fiquei bem impressionada, porque a gente esquece, né, Juremir? Eu peguei, fiz a seleção, larguei e não vi mais um livro. Como tem uma defesa da leitura aí, que eu acho que é muito importante, da arte em geral e da leitura em particular, que eu acho que é a única saída para nós. Tem crônicas sobre tudo, tem sobre a disciplina dos jogadores e dos torcedores japoneses na Copa do Mundo. Os caras, depois do jogo, iam para o vestiário, ganharam da Alemanha, foram para o vestiário, exauridos, e ainda dobraram as roupas, guardaram, limparam os armários. Eu até brinquei que eu cheguei a achar que a Copa estava sendo patrocinada pelo Pinho-Sol e não pela Adidas, porque foi assim, e é um exemplo maravilhoso, né? Então, mas isso é bem, assim, para quem está nos escutando e nos vendo, são crônicas que foram publicadas de 2018 a 2023, ainda esse ano. Então, é claro, passa por pandemia, pela fase do isolamento, passa por Copa do Mundo, passa por política e também o nosso dia a dia. Continua existindo crônicas do cotidiano. E também tem crônicas sobre amor, relacionamento, sobre a nossa relação com tecnologia. Então, isso que eu sinto. Fiquei assim, curioso, o Gilberto Gil leu aquela crônica? Não sei, não tive Ela retorno. escreve. Lembra quando o Gilberto Gil foi insultado por um idiota sim, num jogo? E a tua crônica é fantástica. Dizendo, pô, Gilberto Gil é um monumento. Exatamente. É um monumento. O cara vai dizer aquilo. É, impressionante. E eu falo muito Caetano também, tem algumas 2 ou 3 crônicas que eu falo do Caetano, falo da Fernanda Montenegro, que são... é o que restou dessa etapa toda que a gente teve, é o que eles conseguiram, né, sobreviver a tudo isso, e hoje são assim os nossos maiores símbolos, né, de não só de cultura, mas de posicionamento, de civilidade e até de resistência a essa vaidade que a gente vive hoje, né? Porque as redes sociais é uma egotrip impressionante, é uma loucura. E né? Eu estou inserida... E o Gil é um cara sereno, suave, elegante. Acho que o Gil não insulta ninguém na vida. O Gil já esteve na política, já foi ministro e tudo, e sabe, convive bem. E saiu incólume, né? Não tem... né? Exatamente. E, então, assim, eu acho que se a gente não valorizar os nossos grandes tesouros, que são, né, os artistas, e eu realmente acho... Claro, tem outros, tem esportistas, tem outras pessoas fundamentais para a sociedade, mas os artistas são, né, os nossos representantes, de certa forma, representantes da nossa sensibilidade, né, da nossa subjetividade, porque está tudo muito ralo, muito raso, né? Então, se a gente não valorizá-los, o que sobra? Uma das crônicas que eu mais gostei, tem muitas crônicas sobre comportamento, relacionamentos e sobre as mudanças que são muito grandes na relação entre homem e mulher. Tem uma crônica interessante que diz o seguinte: as mulheres também vão embora. Antes, só os homens tinham o direito de ir embora. Eles iam embora porque se apaixonavam, porque iam na comprar rua... cigarro, esqueciam de voltar. Não voltavam. E agora as mulheres vão embora. E vão embora sem precisar ir comprar cigarro na esquina. Exatamente. Se despedem e vão embora. E tem uma frase muito legal nisso, né? Que não existe nenhuma novidade em ir embora, porque toda a vida os homens foram embora. E não tem nenhuma novidade nisso. A novidade seria se os homens fossem assassinados por ir embora, porque é isso, né, o que tem acontecido. O que é o feminicídio? A gente pega um caso de feminicídio, o que é? O homem se sentiu rejeitado, é a mulher que terminou a relação e ele não aceita e mata, né? Quer dizer, é uma coisa primitiva. Vai ficar comigo e não fica com ninguém. Não vai ficar, exatamente, que foi a frase, eu acho, até a frase símbolo daquele caso do Doc Street e da Ângela Diniz, né? Até eu acho que agora tem até um filme sobre isso. Sim, aquele então, preservação da honra, né? Que ele foi no primeiro momento absolvido. E recém, agora isso deixou de ser crime. Não é crime, deixou de ser um argumento, né, de defesa. Isso. Então, assim, olha como a gente está atrasado ainda, né? Legítima defesa da honra. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa crônica aí, as mulheres, né, se sentem muito representadas. Igual a Marta, tu estava falando, são mais de 30 anos escrevendo. É uma ótica, sempre uma perspectiva de uma mulher escrevendo. Claro. Tu sente o que nessa mudança dessa mulher escrevendo, das mulheres dos teus textos, né, do que era há 30 anos
e do que está rolando hoje? Ah, mas mudou muita coisa, eu acho, assim, das mulheres. Eu mesma, assim, do meu próprio texto, a mulher que eu sou, eu já sinto muita diferença nesses 30 anos. Eu consigo reconhecer, lá nos meus primeiros textos, ainda muito resquício machista. Acho que todos nós somos ainda machistas, sabe? Porque a gente tem que... Isso é um trabalho de formiguinha, diário, né, no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que eu já evoluí muito, mas eu estou sempre muito atenta, né, a isso. E acho que eu era mais desatenta quando eu era mais moça, sabe? Graças também, aí a tecnologia também vem para o bem, porque a gente está realmente recebendo muita informação, né? E tem muito ativismo, e isso aí tudo é muito interessante. Então, eu acho que a gente está evoluindo demais nessa discussão sobre o mundo feminino, e não só na questão de gênero, mas também sobre racismo, sobre etarismo, tudo isso agora, que as pessoas chamam de mimimi, tem também muito, no livro se fala muito nisso também, né? Que tem gente tão assim, alienada que diz, não, antes era muito melhor, a gente não precisava falar disso, todo mundo respeitava todo mundo, imagina! Melhor para quem? A gente fazia os programas de humor, tinha gays no esporte, os jogadores negros, e estava tudo certo. Então, eles enxergam isso só com a ótica da televisão, com a ótica da fama. Não, imagina, se tu escuta a Marina, que é gay, então tu não tem nada contra gay. Quer dizer, eles não pensam nisso dentro da sociedade. Como é que tu ter um médico que é negro, sabe? Que o teu professor ser gay, como é que é a relação? Que é o que interessa. Como é que a gente inclui, né, todo mundo no nosso dia a dia e não consumir arte ou consumir esporte e achar que está tudo bem, que tu é moderno porque tu não tem nada contra. Não é isso, a coisa é muito mais profunda, né? E eu acho que essa discussão hoje pode ser chata, e é mesmo, muitas vezes é chata, porque é uma coisa insistente, mas tem que ser insistente. É só assim que a vida muda, né? Eu acho que também tem muito desconhecimento no meio disso. Em primeiro lugar, o ECAD não é um órgão estatal. Muita gente acha que é uma associação privada, né? Associação privada, né, composta pelas 9 associações no Brasil que representam os músicos. Então, em tese, é uma construção democrática, né? Passível da categoria, né? Da categoria se mobilizar e cada associação tem uma representação de fato que defende os interesses, etc. A UBC e outras, a Amara, a UBC, eu chamei UBC porque eu sou associado à UBC hoje, mas fui durante muito tempo da Amara e de outros, são associações fundadas por músicos, né? Maurício Tapajós, enfim, né, gente que é compositor, então, que sabe onde aperta o sapato. E, em última análise, é quem tem o voto, constrói a regulamentação do ECAD, né? Então, a coisa é mais complexa um pouco do que... Então tu não paga os teus boletos com ECAD, não? Tu paga com show e disco... Não, disco não mais, né? É um pouco... Tem uma certa representação no orçamento, o direito autoral para mim, sim, hoje, né? Mas eu sou um cara que já tem 40 anos de estrada, uma dúzia de discos, então uma centena de canções rodando e regravadas por outras pessoas também. Gravadas por outras pessoas, então né, algumas que rende bastante e um bolo que no somatório rende também, né? O que há assim, uma discrepância muito grande entre quem tem um mega sucesso brasileiro, né, e quem... na verdade, é o produto da execução, o produto o fato do Brasil ser um país continental como é. Então, assim, né, se tu estoura do mercado de música assim ser, né, se tu estoura uma música, né, tu vai ganhar muito dinheiro com ela. Sim, uma Anitta, um negócio desse, um sertanejo desse. Um sertanejo desse que ganha muito dinheiro com ela, com execução, com ECAD. Né? Aí vem aquela coisa, né, que a gente debate muito, né? Nós estamos aqui na ponta do Brasil, né? Porque o Brasil é grandão, mas parece que as coisas acontecem ali no centro, né? Rio e São Paulo sempre foi assim, né? Agora, essa tua decisão de ficar aqui sempre.
né? Essa decisão de ficar aqui nem sempre foi uma decisão, né? Foi circunstancial, aconteceu. Eu estava lendo que tu morasse nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio, né, de escola, eu fiz o último ano de colégio nos Estados Unidos com o AFS, que era bem conhecido na época, American Field Service, né, que era um intercâmbio que não se pagava, não tinha condições de fazer e tal. E hoje em dia é pago. E que vinha lá da Segunda Guerra, né? Ficava em casa de família lá? Casa de família. Fiquei numa casa de família no sul da Califórnia, no meio do deserto, né, que é ali entre Los Angeles e Las Vegas e tal. Foi um pouco de tudo. Né? Foi um pouco horrível. Isso, um pouco horrível, um pouco bacana, um pouco triste, né? Muito, muito longe da família, numa época que família, amigos, tudo mais. Anos 70 não tinha não nem tinha internacional. nada. O telefone internacional não tinha também. O telefonema era uma caro. coisa muito cara, então muito eventual, assim. Uma carta levava um mês para chegar aí. Não tinha o Né? Skype, o WhatsApp, Não ligação de tinha, vídeo, essa barbada que é Não hoje. tinha né? celular, não tinha nada, né? E não tinha internet. Tu pegou uma família caretíssima ou não? Não, eu peguei uma família interessante, assim, eram dois professores de ensino fundamental, né, e ele também trabalhava com real estate, com imobiliária, né, Corretor? e eles eram do Oklahoma e tinham se mudado para Califórnia. É Piauí, mais ou menos. Não, mas, Mas é um nome bonito, né? Oklahoma, né? Sonoro. ou talvez A mais Piauí também é um interior, nome vamos bonito. dizer, Interior, né? Piauí é bem caipira, né? E eles tinham filhos mais velhos que estavam um estudando em Berkeley, outra em Oakland, né? Tava com saudade de um adolescente por perto. Sim, tinham obrigado, inclusive, alguns anos antes, um iugoslavo lá, interessante, ainda na época da União Soviética. Ainda existia o Iugoslávia? Então, Isso, imagina. E quanto tempo tu ficaste lá? Eu fiquei um ano. Um ano. Ó. E tinha dois pequenininhos, dois adotados. Não tinha nenhum para fazer parceria contigo. Era não pequeno tinha, demais ou velho demais. Exatamente, os velhos estavam. Já estavam na rua, já tinham saído para cuidar da vida. Mas isso é um daqueles negócios que marca pro resto da vida. Assim, Marca mais muito. naquele contexto. É verdade. Tu mantivesse contato com eles? Depois, por um tempo pequeno e nunca mais. Aí agora, pouco, o menorzinho, o Robbie, que tinha na época 5 anos de idade, né, a gente se encontrou pelo Facebook, o cara é cantor de uma banda na Califórnia. Muito legal. Era seus 40 e tantos anos, tal, já. Ô, Ney, como é que é a tua formação musical? Eu vi que tu entrasse criança ainda no Palestrina, né? Fizesse Palestrina. Verdade. Chegasse a ir para URGS depois, né? Foi assim, o tempo no Liceu Musical Palestrina foi uns 6 meses de ensino de violão ali, de 1967, né, com 8 anos de idade. Eu cheguei a me apresentar no Teatro São Pedro com o Liceu Musical Palestrina ao final do ano e tal, né? Aqueles concertos de escola. O Ivaldo Roque dava aula, né? O Ivaldo Roque dava aula no Palestrina. Foi meu professor, o Ivaldo Roque. Tem um violão que foi dele, que está comigo até hoje. Olha, não sei, não lembro quem. Eu não lembro quem do foi meu Ivaldo no Palestrina também. O Mário Barros dava aula lá, né? Eduardo Castanheira, mas é uma grande falha. Não sei quem foi, mas vou descobrir quem foi meu professor. O Vac, né? De repente foi. Mas eu fiquei muito pouquinho, estudei muito pouco. Sabe tocar hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier. Dolores Duran. A Noite do Meu Bem. E lá nos Estados Unidos já tinha descoberto que serias músicas? Eu passei esse tempo todo, até 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, sem estudar mais nada, mal pegava o violão, assim, tirava algumas coisas. E
Só que lá, nessa solidão tremenda, no meio do deserto e tal, o melhor amigo que tinha ali por perto era um violão Olha. dentro de casa ali, encostadinho, e eu comecei a tirar coisas. Tinha uma loja de música que tinha cifras, né? Partiturazinhas de coisas da época ali, eu comecei que se escutava no rádio, muito Elton John, Paul Simon, etc. Era uma geração genial, né? Pô, Sim, os tu anos fizesse 70 um tem disco muita inteiro, coisa um show boa. maravilhoso. Aí depois fiz só um disco com cantando aquele isso, né? repertório que, basicamente, com o repertório que eu tirava lá, tocava no violão e tal. Summer Breeze. Era Summer Breeze. Sabe que pô, agora, Covid de novo. Os autores Summer Breeze... Seals and Crofts. Seals O nome and da banda era Crofts, Seals and Crofts. Então, um deles... também não vou me lembrar através de quem, em que situação, eu disse que a versão da gente Summer Breeze no disco é a melhor versão que eles tinham escutado. Que Olha massa. Mas é bonita hein? mesmo. Que bonito. É muito legal. lindo. Tu compôs alguma coisa lá que depois tem entrado no repertório aí? Sim, tem a história folclórica, eu já contei algumas vezes, eu fiz a minha primeira música lá, né? E porque a família veio anunciar, olha, tem um festival na Igreja Batista lá que eles frequentavam e tal. E eu resolvi concorrer com uma música autoral, entendeu? Eu nunca tinha feito, mas fiz, né? E aí fiz em inglês macarrônico, assim, que ninguém entendia. Um tratado sobre como o proletariado ia surgir da areia do deserto, ia tomar o poder, o campesinato. Né? Um comunista nos Estados Unidos. Comunista no deserto americano. E fui para o Festival de Igreja Batista para cantar isso. Ninguém entendeu absolutamente nada, né? O pessoal da casa não revisou a letra. Ninguém deu uma lida. E como é que foi o resultado? O resultado foi assim, eram 8 premiações, eu tirei o 8º lugar, um gozo de que era uma loção pós-barba, que na época não servia para nada, né? Mas hoje muito me arrependo de não ter guardado. Tinha 16 anos. Eu tinha Te deram 16 uma loção anos. pós-barba. Bom, era o que estava previsto para o 8º lugar. O armazém do seu, tinha do fornecido, seu Janinho era ali da patrocinador. esquina, patrocinou e largou um Aquavelva, não. Aquavelva, não. Me lembro a minha tia grega, a tia Deca, que tinha 13 anos, ela dava um tênis para ti de aniversário, 42 era o número do tênis. Ela não se preocupava com o número. Ia dar uma loção Isso pro tem brinde uma, preso, né? tem uma máxima sobre isso, que assim, pé de pobre não tem número. Não tem número. Certo, boa. Sábia. Não tem nada disso. E tu volta pra cá decidido a fazer música ou tu volta pra cá e as coisas acontecem aqui? De lá tu já decidiu que vou voltar a fazer música. Na cara de pau, né? Sem vergonha nenhuma, vim fazer vestibular para o curso de composição e regência, porque na época, até porque na época, e até porque era um curso de 7 anos, né? Eu tinha uma opção para conseguir fazer uns 6,5 e tal, porque era composição e regência juntos, depois desmembraram isso. E então a concorrência era mínima, assim, né? Era sempre sobrava vaga e tudo. Eram 17 vagas para 18 vagas para 17 candidatos, coisa parecida. Então, sem nenhum pudor, eu fui lá e fiz o vestibular, mas muito decidido a fazer música popular, na verdade, né? E de fato o curso me ajudou um pouco assim na parte de teoria e percepção. Tive professores bem legais e me serve até hoje o pouco que eu aprendi ali em 4 semestres, né, no 4º já abandonando. E também porque no ambiente da universidade muita coisa de música popular acontecia fora da sala de aula, né? Eu via a Elis direto lá, né, no Clube do Guri, né? Aí depois ela vai para a Rádio Gaúcha, ela é contratada já com 16 anos, ela tem o primeiro contrato profissional dela, começa a cantar na Rádio Gaúcha, e logo depois, 18, ela já tinha gravado um disco e vai para o Rio de Janeiro, né, com 18 anos, ela com o pai dela. Tu conhece ela pessoalmente, entrevistando, já depois ela ter ido embora, né? A primeira entrevista que fiz com ela foi em 1973. Já estava lá no tempo. Ela começa, de 66 o festival que ela grava com Arrastão.
do Edu Lobo Vinícius de Moraes, que era um festival promovido pela TV Excelsior de São Paulo, que só apresentou uma edição. Aí no ano seguinte já tem o festival da TV Record, que aí já o primeiro festival da TV Record é a Banda e Disparada, que ganham o primeiro festival, né? Então esse primeiro que a Elis participou é do Arrastão. Ela foi para lá. Ela já tinha gravado. Ela tinha gravado. Que ela chegou lá dia 31 de março de 64, lá no Rio. Né? Mas isso aí, ela mente e desmente, ela de vez em quando ela não, que não é bem assim. Ela chegou lá, o pai dela foi com uma carta de recomendação para achar um emprego lá com no esquema do antigo PTB e chega no dia que os milicos tomam um poder. E ela foi já direto lá para como é o nome daquele lugar lá do Rio, que Beco das Garrafas, Beco das já Garrafas, se turmou. no filme, inclusive. Mas tu tem uma história, só para terminar, da Elis, Judemir, e tu tem uma história importante porque de repente ela ficou assim, enfim, foi tua interlocutora e tal, né? E sim, eu entrevistei, eu contei toda essa história para ela, do Clube do Guri, bababá, que eu via ela, que eu era fã dela direto, sabia todas as músicas, tinha ouvido aqueles discos que ela gravou com gente daqui, os primeiros que ela gravou com compositores daqui, assim, tipo, aqueles primeiros que foi mais... Ela era para ser feita pela gravadora, queria que ela fosse uma nova Seri Campelo, entendeu? E depois desses 3 discos que ela faz nesse tipo de música, e alguns compositores daqui, Sérgio Napp, Luiz Mauro, João Palmeiro, ela pega a gravadora, vai para a gravadora, ela gravou pela Continental, depois pela CBS, aí ela vai para a gravadora Philips, que era Polygram e Fonogram e tal, e o cara, que é o Alberto Pitigliani, que está vivíssimo ainda hoje, está tramando um festival, de novo um festival... Olha, tá nativa. Está nativa, está tramando um festival com o cara que fez os primeiros, que dirigiu os primeiros. Estão tramando voltar algum festival. E ele sacou ela, porque ele tinha visto ela em Florianópolis, gostou muito da voz dela, e quando ela foi para a gravadora, ele levou e começou a botar ela para cantar samba. É aí que ela começou, né? A verdade E a primeira evidência televisiva dela é o Arrastão. O Arrastão, sim, aquela performance dela, né? De Hélice Regina, né? Hélice Regina, Helicóptero, sabe? Edu Lobo a música, né? Edu Lobo Vinícius de Moraes. Vinícius a letra, e o Vinícius que botou o apelido dela de Pimentinha, né? Ah, é o Vinícius? Não, mas eu perguntei, só para encerrar a história da Elisa, que ela tem um bilhete para ti, que depois acho que... sim, tem uma carta, né? Uma carta grande, né? É uma carta bem grande. Sim, porque eu entrevistei várias vezes ela, então a gente ficava era muito próximo, assim. Nessa carta, que ela escreveu em dezembro do ano anterior à morte... 81. E ela fala que foi legal ter conversado comigo mais uma vez e tal, e fala do fotógrafo, que era o Luiz Armando Vaz, da Zero Hora, que era negro, então esse teu amigo de raça linda dele, não sei o quê, e fala isso, fala aquilo, e se tu quiser quando tu quiser vir a São Paulo, tem casa, casa, comida e roupa, casa, comida, só não tem roupa lavada, tá? Tem cama, casa e comida tem aqui em casa e tal. Nunca fui. Nem respondi a carta. Quando eu pensei em responder a carta, ela morreu. Foi. Aquela morte estúpida dela, né? Mas ela era assim, sabe? Muito, muito. Posou para mim uma série de fotos. Uma época ela estava hospedada no Plazinha, ela com o César, e eu fui lá conversar com ela. César Camargo Mariano. Fui lá conversar com ela, e aí eu estava lá conversando com ela, o César estava perto da janela fazendo palavras cruzadas. E aí ela toca o telefone, ela vai atender e começa a chorar. E diz assim, aí ela chora e fala um pouco, eu não estou entendendo, não sei o que ela está querendo dizer e tal. Era a babá da Maria Rita no telefone, dizendo como é que estava a Maria Rita. E ela perguntava, e o Pedro? E o que era a coisa que ele tinha na cabeça? E o João Marcelo está bem? E a Maria Rita, ai meu Deus, demorar tanto para ter uma filha e agora não ficar longe dela, porque a gravadora Warner estava obrigando ela a viajar para lançar, para divulgar o disco, para vender. E blá, 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 blá. Juarez, essa conversa vai para frente, daqui a pouco ela volta para o passado, mas eu vou pegar esse gancho aí para uma polêmica do momento, que eu tinha vontade de saber a tua opinião. O tal comercial da Volkswagen que misturou ali a Elis com a Maria Rita, graças à inteligência artificial e companhia. O que tu achaste? A primeira impressão minha não foi negativa. Eu achei, achei interessante aquilo. Achei bonito, sabe? As duas cantando, a Elis numa Kombi, sabe? E aquela música. Mas depois eu comecei a pensar também, como que as pessoas também
começaram a dizer, né, que realmente eu achei uma coisa, de repente, meio forçada, meio despropositada. Porque não era a Elis, não era a Elis, era uma IA da Elis, uma inteligência artificial da Elis. E aquela música não é aquela música, é uma música de protesto. Não é uma música de venda comercial, entendeu? Bem isso. Sabe? Então, sim, a música lamenta que nós ainda somos iguais aos nossos pais e a Maria Rita está feliz da vida por contracenar com a mãe. Então, mas sei lá, eles ganharam, eu não sei, fala-se em 5 milhões de reais. Sim. A Maria Rita e o João Marcelo e os outros 2 irmãos, para fazer aquele programa, para aquele comercial. Não sei se é verdade, fala-se. Mas depois, assim, eu nunca mais vi, sabe? Eu nunca mais vi. Eu vi só uma vez, depois vi trechinhos assim. Eu vi alguém de publicidade dizendo que a ideia era essa mesma, assim, era causar polêmica, era chamar atenção e era ter vida curta. Assim, as pessoas, em geral, parece que gostaram, né? Pelas pesquisas que fizeram. Mas tem todos esses tem o outro lado até também. O aspecto ético. Claro. E o lado da Volkswagen também, que era fechado com a ditadura e tudo mais. Juarez, assim, voltando também agora no tempo, pensando na Elis, claro, eu nunca cheguei nem perto da Elis, embora gostasse muito dela. Em algum momento tu teve, talvez especialmente no começo da carreira, tu teve algum temor de chegar perto de um desses bambambam, tipo assim, pô, tu vai entrevistar, sei lá, o Chico Buarque, pô, sabe, um cara, o Gilberto Gil, um cara que já era, alguma vez te travou, assim, essa coisa? Que eu me lembre, não. Porque eles estavam disponíveis, né? Eu fechava com o divulgador da gravadora, quando eles vinham fazer show, sempre vinham por uma gravadora, todos eles eram ligados de uma maneira ou outra a alguma gravadora, então os caras queriam divulgar a gravadora e tal, facilitavam a chegada nos caras, né? Nos músicos. Não me lembro de ter nenhum tipo de me travar assim, né? E qual dessas entrevistas, qual o que mais te impressionou pelo contato, pela descoberta da pessoa, pelo que rolou na entrevista? O cara que eu mais entrevistei foi o Gilberto Gil, tá? Eu fiz 8 ou 9 entrevistas com ele. Nossa. E uma agora, ano passado, tá? Quando ele fez 80 anos. Quando chega, você diz, e aí, Juarez, vamos lá de novo. Não, o Gil me encontrei muitas vezes com ele e tal. Muitas vezes, assim. Essa última vez eu estava lá na praia, então ele estava no Rio, e eu fiz pelo computador, tá? Mas assim, foi muitas coisas, essa com o Tom, que eu fiz com o Tom e o Chico juntos, ninguém fez isso, entendeu? Que loucura. Tom e Chico, essa é de resposta. Mas assim, olha, hoje temos como convidados aqui Tom Jobim e Chico Buarque. Essa é de resposta. Mas assim, eu amei fazer com o Gil Punk, por exemplo. Foi quando ele veio aqui a Porto Alegre, o Gil Punk? Eu comecei, a primeira vez que eu falei com ele foi quando ele veio fazer show na Califórnia da canção Uruguaiana. Lá eu entrevistei pouco, já junto com mais 2 pessoas. Aí depois, quando ele veio a Porto Alegre, fez um show no Salão de Aço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei longamente com ele, lá no Hotel Embaixador, longamente. Depois saímos para caminhar ali pela Praça do Portão, por ali. Tem uma foto nossa, então, que o goiano Rubens Borges fez, e o Rubens se foi para a eternidade, né? Depois eu entrevistei uma terceira vez. A Mercedes também entrevistei 3 ou 4 vezes. Opa! Mas assim, todos eles são pessoas adoráveis, sabe? De falar, sabe? Modestas, sabe? Para a dimensão que elas têm, né? Porque eu queria era ser compositor e arranjador, não queria ser músico, esse negócio de ir pro palco, essas coisas eu não queria, eu queria ser compositor. Só que daí depois tu te dá conta que se tu não tocar tuas músicas, ninguém vai tocar, né? E daí que eu fui estudar instrumento, aí que eu fui estudar canto e tal, mas a minha ideia era ser uma coisa que eu não sabia ainda, que se chamava produtor de disco, que era produtor de disco, porque com 13, 14 anos eu não sabia o que era isso, arranjador e compositor. Mas aí acabei tendo que me virar, né? Tanto que fui estudar muito tardiamente, assim, fui estudar piano com 18 anos de idade, e eu já compunha fuga com 14, sabe? Aquelas coisas completamente no papel, completamente atravessado. Por isso a minha formação é muito erudita, assim, né? No sentido de formação mesmo, né? Mas sempre fiz música popular, né? Até nos últimos tempos tenho feito também música de concertos. Escrevi um concerto para trombone e orquestra que a OSPA tocou ano passado. Agora eu estava falando também para ver se consigo encaixar um outro concerto que eu escrevi agora também para a gente fazer. Fiz muita coisa para a orquestra já, mas a imensa maioria da minha produção é de música popular. Escreve para orquestra? Escrevo. Os arranjos todos? Sim. Quantos discos já tu fizesse arranjo? 20. 20 discos? Ah, não, discos meus são 20. 20
Teus? Entre discos inteiros, EPs, e EPs são 20, de material inédito, né? Contando a repetição, dá um pouco mais. Eu sempre achei interessante essa parte assim, de compor sem tocar. Eu acho isso um troço mágico. Fantástico. Fantástico, uma capacidade assim incrível. É muito matemática, né? É. Música e matemática tem muito a ver, né? Muito a ver. E uma partitura é muito parecida com uma programação, né? De qualquer coisa. Arthur, eu não entendo isso, Arthur, porque o maestro Evandro Maté também, eles falam isso de mim. Pois eu também não. Mas como? Mas matemática, eles falam como se fosse uma coisa assim. Não tem que imaginar. Qual é a matéria que os estudantes brasileiros mais sofrem? Não tem que imaginar a música acontecendo assim na cabeça. Claro, não, mas conforme tu vai escrevendo, tu vai imaginando. Tu escrever e cantar ela, tu Sim. Ah. Sim, eu aprendi a escrever antes de tocar direito qualquer coisa, né? Sim, tu estava fazendo teoria, né? Na escola, né? E eu dava o truque, porque a escola da OSPA é uma escola para formar músicos da OSPA, né? Sim. Então eu sempre dava o godô, eu sempre que dizia que eu queria um instrumento que não tinha professor na época. Então primeiro eu dizia que queria violoncelo, porque não tinha professor de violoncelo. Aí apareceu um professor de violoncelo e disse, eu quero percussão. E aí não tinha, porque não tinha professor de percussão, e assim eu passei 5 anos. Mas a escola era incrível como é, né? Até hoje. O maestro Evandro. Nossa, a escola é espetacular. A escola, se eu te disser, por exemplo, a minha turma da escola da OSPA era o Marcelo Delacroix, o Zé Natalio, baixista do Papas da Língua, o Fábio Mendes, que hoje é fagotista da OSPA, um tempão, tocou com um monte de gente, o Ion Bressan, que foi maestro da OSPA, o Arthur Elias, que é primeiro flautista da OSPA, e eu. Então era assim, todo mundo foi ser músico, né? E um dos Lima, da família Lima, mas que é o técnico de som da família Lima, que acabou não tocando. Então essa era a turma. E aí, de lá, da escola da OSPA, saiu todo mundo, assim, todo o pessoal do Raiz de Pedra estudou lá antes de mim, né? E é uma escola... A gente tinha um professor absolutamente extraordinário, que era o Nestor Vernholtz, que dava aula de composição, que era um negócio que não precisava. Ele resolveu começar a dar aula de composição. Então eu comecei a fazer aula de composição com 14 anos de idade. Assim, de composição mesmo, papel, assim, né? No sentido... que era o que tu queria, né? Que era o que eu queria. E assim, os caras que eu amava eram Stravinsky, Piazzolla, Frank Zappa foi depois. O Arrigo, Barnabé... Gostava dos troços tortos mesmo. Eu sempre gostei disso. Nada de linha reta. Nada de linha reta. Eu fui formado porque a minha... Stravinsky, Arrigo, Barnabé... Um negócio pegado. O Arrigo é legal, né? Eu sou músico por causa do Clara Crocodilo. Por causa do disco do Arrigo. Pô, me lembro estudante de história, tinha show do Arrigo em Porto Alegre. Eu tinha 13 anos, eu estava começando a fazer música, e aí chegou um amigo de Porto Alegre, lá em Gravataí, um amigo dos amigos, com 2 discos, o Amoroso, do João Gilberto, foi a primeira vez que eu ouvi um disco inteiro do João Gilberto, e o Clara Crocodilo. E aquilo ali explodiu a minha cabeça. Porque daí que eu resolvi estudar... Clara Crocodilo, para quem não sabe, é o nome do disco, é o nome do disco do Arrigo Barnabé. Que toda a minha geração que tomou contato com o Clara foi afetada, né? Tu não passava incólume aquilo. E aí que eu fui pensar, eu preciso entender o que é isso aqui, cara. E daí um outro amigo me falou, tem escola de música da OSPA. E daí eu fui para a escola de música da OSPA para entender o Clara Crocodilo. Era uma geração, eu lembro que eu estava em São Paulo, eu vi num show só tinha Itamar Assunção, Walter Franco e Arrigo Barnabé. Nossa, Itamar Assunção, maravilhoso. E o Arrigo tem essa coisa que... Enfim, hoje eu acabei amigo do Arrigo, assim, uma das grandes alegrias da minha vida, assim. E nessa época muita gente pirou com o Arrigo, né? Assim, quando ele começou, o Tom Jobim foi um. O Tom Jobim, a Elis, que houve o Tom com o Arrigo, eu não sei. Pirou como assim, de gostar, de achar incrível? Adorou o Tom Jobim, porque o Tom Jobim, a história do Tom Jobim é muito interessante, assim, porque o Tom Jobim é de uma família de classe média, assim, até que o pai dele ficou doido. O pai dele era gaúcho, inclusive. O Tom tocava na noite para viver, né? Mas isso bem antes ainda, quando ele era criança ainda, o pai dele ficou doido, foi internado num hospício, e a mãe dele ficou numa merda desgraçada, tinha que fazer alguma coisa, botou uma escola. Primeiro bip que ele vai botar, ele anota os bip. Não pode merda? No rádio não, nós estamos na FM Cultura. Mas eu já disse merda na FM Cultura. 3. Vamos ver se vai ser aprovado dessa vez. 3 vezes. Vamos lá. E aí, é bom avisar. Bom, o do Peninha, então, só tinha pi. Só pi. Foi um buzinaço o programa. Parecia uma partitura. E aí, o Arrigo,
O Arrigo não, Tom Jobim. Aí a mãe do Tom Jobim botou uma escola. E nessa escola, ela contratou um professor de música. E o professor de música que ela contratou, na época, era um alemão que estava fugindo do nazismo, que era o Hans Joachim Kellreuter, que foi um cara que trouxe a música de vanguarda, de música erudita, para o Brasil. E ele foi o primeiro professor de música do Tom Jobim, quando o Tom Jobim tinha 9, 10 anos de idade. O Kellreuter, para tu ter uma ideia, ele foi o Nico Nikolaevski, que estudou com o Kellreuter, o Maestro Cunha estudou com o Kellreuter, todos os compositores importantes de música de concerto, música erudita brasileiras, estudaram com o Kellreuter, todo mundo estudou com o Kellreuter. E o Tom Jobim foi o primeiro professor do Tom Jobim. Então o Tom Jobim estudou aquelas coisas que era assim, música de vanguarda da Europa de 100 anos atrás, que era uma coisa super elitista e tal, e de repente... 4 décadas depois, ele viu o Arrigo fazendo aquilo em música popular. Ele disse, cara, era aquilo que eu estudava lá quando eu era guri. E daí ele foi atrás do Arrigo, ligou pro Arrigo, quis conhecer o Arrigo e tal. E a Elis também, a Elis ficou muito doida, porque a Elis era jurada de um festival onde o Arrigo apareceu cantando Sabor de Veneno, que era uma música muito doida, e aí ele dizia assim, sabor de veneno, sabor de quê? Sabor de quê? E o público em uníssono gritava, de merda! Mais um pi. Tá? E a Elis era jurada, e aí a Elis adorou aquilo, ela disse, meu Deus, alguém que tem capacidade de indignar as pessoas e provocar em 78. Isso existia em 68. E aí ela procurou o Arrigo depois, disse, cara, nossa, olha só, se tu quiser, próximo festival eu canto uma música tua. E aí deu uma confusão lá e tal, que o Arrigo deu uma entrevista dizendo que a Elis tinha gostado das músicas dele, e aí os nossos colegas jornalistas botaram na manchete, Elis Regina vai gravar Arrigo Barnabé, coisa que ele não tinha dito. Aí o Arrigo ficou tão... apatetado que ligou para Elis e disse, eu só quero te dizer que eu não disse isso e quer saber, e também assim, para tu ter certeza que eu não disse isso, eu também não quero que tu cante música minha. Ele se arrepende disso. Isso, aliás, ele me contou depois de eu lançar o livro da Elis. Quando o livro estava pronto já, ele disse, o livro está pronto, tu não vai mexer mais. Eu digo, não, então vou te contar a história como ela aconteceu mesmo. Daí ele agora isso é coisa de gênio mesmo, de cara que é grande, tipo o Tom Jobim, a própria Elis, né? Porque o que o Arrigo Barnabé pegar a música do Tom e ele não tem nada a ver, né? Ele poderia rejeitar na piano, como alguns fizeram, né? Não, abraça o cara na hora, né? Isso é uma faceta do cara que é... do cara que entende do ramo, né? Entende do riscado e sabe ver um gênio quando um gênio aparece, assim, né? E tu já... desculpa. Eu ia estar na hora do... Não, mas pode perguntar. Não, eu ia dizer... Essa faceta pesquisador, falou do Eu ia entrar exatamente nisso que ele falou, de questão, assim, de livros. Tu te especializaste aí em fazer biografias, história musical, e tem livros aí que estão fazendo um sucesso enorme. Por exemplo, essa biografia do Lupicínio. Eu tenho um assunto, na verdade, na minha vida, que é a história da música de Porto Alegre, que eu comecei isso quando eu... Na minha breve passagem como repórter na Zero Hora, que eu entrei na Zero Hora na época que o Gemiro estava lá também. Éramos ambos Emanuetes, que eram os exatamente, protegidos do Emanuel. Que era um grande editor, uma figura adorável. Grande Emanuel Matos. Emanuel Matos. O Roger também era um Emanuete. E também. Daniel Bramati. Daniel Bramati, claro. E aí... E eu trabalhava no GH Zona Norte, que era um jornal de bairro. Ó, Bom Jesus aí de novo. Um jornal de bairro da Zero Hora. E aí, claro, eu, querendo escrever sobre música, eu enfiava umas pautas de música da Zona Norte, que eram basicamente Elis e rock do IAPI. Então eu comecei a escrever sobre isso, e aí comecei a pensar, mas tem um monte de história da música de Porto Alegre que não foi contada. E comecei a juntar material. Aí, em 1992, o Carlos Branco, que hoje é um rico produtor, na época... Já foi nosso convidado aqui. Nesse programa também. Eu devo muito ao Branco. E na época o Branco era coordenador de música da Prefeitura do Olívio, e ele idealizou, entre tantas outras coisas que ele fez, uma série de fascículos com CDs contando a história da música de Porto Alegre, que, claro, durou enquanto ele estava lá, ele saiu, o negócio parou. Mas daí ele pediu que eu fizesse o primeiro volume, que era das origens da música de Porto Alegre, até 1927, até começar o rádio. Então eu produzi o disco. A gente montou uma orquestra de velhinhos, batizou de orquestra geriátrica, com os músicos mais velhos que a gente achou na época, em 92. O mais novo dos velhos tinha 60 anos, viu? O mais velho tinha 92. Era um jovenzinho. Era um jovem. Era um jovem. E fiz o fascículo. Daí, já tinha até 27. Tinha Elis, tinha o rock do IAPI, já feito um monte de coisa. Daí pensei, vou continuar isso.
Aí, em 99, o Branco, de novo, disse, cara, vamos fazer um livro aí para a virada do século, dos 100 anos da música. Daí a gente fez um livro, fiz um livrinho pequenininho, assim, de 300 páginas em formato de CD, que seria, eu acho que 100 páginas se fosse um formato normal, contando mais ou menos a história da música de Porto Alegre, com encarte com 100 músicas, com 5 CDs, eu acho, com 100 músicas. Aí continuei. Quando eu vi, eu tinha umas 2.500 páginas escritas. Daí comecei a procurar editores, né? Procurei primeiro a Libretos, que adorou a ideia, a gente fez um projeto, por isso eu nunca fui um vagabundo sustentado pela Rouanet, porque inclusive a gente fez o Rouanet e não conseguiu captar pro livro. Não rolou. E aí, quando eu encontrei o Tito... Pegasse um parceiro aí, tipo Arthur e Juremir, faria uma dupla sertaneja e tu ia conseguir captar. Beleza! Aí eu consegui Aí eu cheguei no Arquipélago do Tito, Montenegro, em 2013, uma coisa assim, 2014, e o Tito disse, cara, vamos desmembrar isso em vários livros e vamos lançar de um jeito assim, que a gente lança um livro que tenha mais apelo comercial, um outro que tenha menos e tal, e assim a gente fez. Aí em 2015 saiu o primeiro, que é Elisa, uma biografia musical, que era o que teria mais apelo de todos, né? Que é um livro que é impressionante, assim, ele nunca parou de vender e indo sempre muito bem. Foi lançado na Argentina ano passado, vai sair na Espanha ano que vem. Foi lançado na Argentina, traduzido para o espanhol, evidentemente, e vai sair na Espanha para uma editora de Barcelona. Então é o que mostra a força da Elis, né? E daí eu empolgado, assim, né? Livro vende, cara! Livro vende muito mais do que disco! O livro vendeu bem. E aí eu comentando com o Vitor Ramil, a gente é muito amigo, né? E o Vitor é uma figura, como eu gosto, assim, dos meus amigos próximos, que sejam todos adeptos do sincericídio, né? Como eu sou. E aí o Vitor disse, tá, mas tu não te engana, que quem vende esse livro é a Elis, não é tu, né? Mas eu te disse lá na Praça da Alfândega... precisava dizer, Vitor, deixa eu melodia. Mas eu disse para ele lá na Praça da Alfândega, quando ele me contou essa história, mas de toda maneira, se o livro não fosse bom, nem a Elis vendia. Daí acabou demorando para sair o segundo volume, a gente lançou ano passado, que daí é o primeiro volume da Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que é desde as origens da cidade até os anos 50. Eu queria um pouco disso aí contigo, de Porto Alegre. Isso. Quando é que a gente tem registro, assim, começou a música em Porto Alegre? Onde é que tu viu o primeiro registro disso? Século XIX, na verdade. Tem os registros dos açorianos, né? Porque, assim, o que os caras estavam fazendo em termos de música? O que eles... Os açorianos tinham o folclore açoriano, que é muito forte, que são mais ou menos as mesmas músicas até hoje, como, por exemplo, o Pezinho, o Maçanico, essas coisas que foram incorporadas no folclore gaúcho, né? Então tá, pessoal, programa de hoje especial do Pensando Bem, lembrando aí os melhores momentos de 2023. Hoje a gente ouviu mais uma vez trechos aí das entrevistas com Marta Medeiros, Ney Lisboa, Juarez Fonseca e Arthur de Farias, tá certo? A partir da semana que vem a gente retoma aí com os nossos convidados, trazendo mais atrações, esperando que 2024 a gente possa aí contar mais histórias e abrir cada vez mais espaços para produtores culturais das mais diversas áreas, né, que possam vir ao Pensando Bem, se manifestar, divulgar a sua arte e nos ensinar também um pouquinho, tá certo? Bom final de semana para todo mundo. Juízo, hein? Tchau, tchau.